Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou te apresentar um teclado que eu comprei para uso pessoal meu, mas que eu tô gostando bastante e talvez se você estiver precisando de um, seja uma boa opção para você estar adquirindo um teclado um pouco mais custo-benefício, que tem uma garantia bem bacana, que é da Logitech. Como você viu aí no título, eu vou trazer para você o Logitech G213 Prodigy. Essa versão que eu vou trazer aqui para você, ela já está ali na mesa. Essa caixa aqui está vazia, tá? Eu já estou utilizando ele há alguns dias, mas eu vou mostrar a caixa, mostrar o que ela mostra ali que o teclado tem para você e vou mostrar o teclado e falar o que eu estou gostando e o que eu não estou gostando dele. Então se você está afim de comprar ele, eu vou deixar o link aí na descrição, pode estar conferindo o valor. Eu paguei no meu R$294, é um valor relativamente alto para um teclado de membrana, mas por ser da Logitech e eu confiar bastante na marca, eu acabei comprando ele mesmo assim. Então, deixa seu like, se inscreve aí embaixo e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui e roda a vinheta. Então vamos lá para a gente conhecer esse teclado aqui, que tem muita polêmica na internet em relação ao software dele, tá? Mas vamos lá, o teclado não é ruim de forma alguma, mas a gente tem que pontuar todos os pontos aqui. E vamos começar pela caixa dele, é uma caixa bem bonitinha, tá? Essa versãozinha ABNT, que vem com o cedilha. Aqui na caixa não tem o cedilha, mas ele tem ali, ó, o cedilha, bem bonitinho. Então, na parte de trás da caixa a gente tem algumas informações como cores, 16.8 milhões, tempo de resposta de 2 milissegundos com o modo de jogo ativo, temos proteção contra água, se você derrubar até 60 ml ele não estraga, e temos controle multimídia. Apenas isso na caixa, tá? Uma caixinha bem básica, não é uma caixa muito grossa, mas o interessante desse teclado aqui, ele sendo de membrana, não é um teclado mecânico, é ele ter 2 anos de garantia diretamente com a Logitech. E quem conhece a Logitech conhece a garantia deles, que é uma garantia muito boa e que não dá problema e você não tem dores de cabeça, tá? Começando pelo cabo, nós temos um cabo trançado, tá? Não é aquele cabinho normal. E na ponta dele, ele não é gold plated, ele é normal. Então a gente tem um cabinho básico aqui, mas ele tem boa resistência, tá? Para você passar nos locais aí sem problema algum. Já o teclado em si, a construção dele, ele é todo em plástico, como você pode ver. Não tem nenhuma coisa de metal aqui, é totalmente em plástico. O suporte de apoio aqui, suporte de braço, de punho, ele não sai, não é destacável, então não tem como você retirar essa parte. As teclas dele, de início, eu percebi que ela era um pouquinho emborrachada, mas com o tempo isso daqui tende a, digamos, ficar um pouco mais oleoso. Se você der uma olhada nas teclas, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Ela começa a ficar marcada, então é bom sempre você dar uma limpadinha. E também em relação ao plástico, tá? Ele começa a dar umas marcadinhas com o tempo se você não limpar. Então é bom sempre estar limpando periodicamente o teclado. Aqui na parte de cima nós temos os controles multimídias que funcionam muito bem, funcionam tranquilamente. Aqui nós temos o controle de LED. Eu vou desligar a luz do estúdio aqui, só um instantinho. Alexa, desligar estúdio. Tudo bem. Aí, para vocês verem como é desligado, porque ele é todo iluminado, então não dá pra gente ver com a luz muito acesa, né? Então aqui nós temos o botãozinho para você desligar o LED ou ligar, não tem mudança de cor, mudança de nível, é tudo pelo software no computador, então aqui é só para ligar e desligar. O modo gaming, para ele diminuir o tempo de resposta, como estava mostrando na caixa, você clica nele, ele acende essa luzinha do lado, então você clicou, desligou, tá? Aqui nós temos o Caps Lock, Num Lock e Scroll Lock, então aqui fica todos os botõezinhos que fica ativado. Desse lado nós temos o logo iluminado da Logitech. E o teclado em si, ele tem bom aspecto, é um aspecto minimalista, não é um aspecto muito gamer, né? Digamos, não aparece embaixo como acontece em alguns teclados. As teclas, digamos que elas são um pouco menos gamer, a fonte da tecla, mas ainda assim traz um aspecto um pouco mais para jogos. Em relação à parte de baixo dele aqui, Alexa, ligar estúdio. Vamos lá, deixa eu apoiar ele aqui. Aqui na parte de baixo nós temos os pezinhos com borracha aqui na parte de baixo, que fazem o nivelamento dele. Então não tem como você regular a altura, tá? É somente um para você aumentar ele. Aqui nós temos 3 pezinhos de borracha para ele não escorregar também. E o outro aqui do lado, tá? Então a gente tem aqui um bom acabamento nesse teclado, tá? A faixa de preço desse teclado é de 250 a 300 reais. É um valor relativamente caro para um teclado de membrana, mas pela garantia que a Logitech dá dele de 2 anos, eu acho que ainda é válido para você que está querendo um teclado bacana da Logitech aí e não está querendo gastar muito, porque os teclados deles mecânicos
e mais, digamos, caros, é muito mais caro que esse daqui. E minha intenção foi de trocar o meu por conta de barulho, tá? Por isso que eu peguei de membrana mesmo. Antes desse daqui, eu tinha um Black Widow Chroma V2 e o digitar dele parecia muito máquina de escrever e é muito alto. Eu tava precisando de um teclado um pouco mais silencioso. Se vocês ouvirem aqui, ó, é um teclado bem silencioso comparado a um teclado mecânico. E ele não tem sensação mecânica, tá? Caso você esteja achando que ele tem, não, ele não tem sensação mecânica, então não compre com essa expectativa, tá bom? Em relação ao aplicativo, ele utiliza o aplicativo Logitech Gaming Software, ele não está utilizando o G-Hub, que é o aplicativo mais novo, e isso é o que muitas pessoas reclamaram. Por quê? Esse aplicativo, o Logitech Gaming Software, ele não é ruim, mas ele já é mais defasado. E a versão americana desse teclado, que é essa que está aqui na tela, ó, ele não tem o cedilha aqui se você olhar, mas esse tem o cedilha, ele tem o suporte ao G-Hub, mas a versão com cedilha não. E por isso que muitas pessoas estão reclamando da Logitech, porque ela não atualizou, não deu suporte ao teclado brasileiro no software deles. Eu achei uma mancada muito grande, mas eu acredito que não mude tanto assim a usabilidade geral do teclado, tá? Provavelmente você tenha um pouco mais de configurações de macro no aplicativo novo, mas que se você está afim de um teclado da Logitech, está querendo um muito rápido, não está querendo gastar muito, ainda assim, mesmo com o aplicativo não sendo suportado, é bem bacana. Aqui um adendo se você não instalar o aplicativo da Logitech, essa faixa de F1 a F12 ela não funciona quando você liga o computador, tá? Quando você vai entrar na BIOS, ela funciona normal, mas depois que o sistema inicia, eu percebi que ele não funciona o F1 a F12 e também você não consegue fazer as macros também nessa parte, tá? E aqui no software a gente tem essas opções, ó, vou mostrar para você. Aqui é a página inicial, onde você pode clicar na tecla aqui da parte de cima e falar, ó, eu quero que essa tecla acione tal coisa, dá para você fazer tudo que você quiser e criar perfis dependendo do jogo que você for jogar com esse teclado. Aqui do lado você tem a parte de iluminação, ele tem dois tipos assim, dois modos de iluminação, mas nesse modo aqui que ele pega o teclado todo, ele já tem uns efeitos prontos aqui, ó. Temos efeito de cor fixa, eu vou desligar o estúdio. Alexa, desligar estúdio. Aqui nós temos a cor fixa, que é o que eu já estou utilizando na cor branca. Temos aqui efeito de pulsação, que ele fica acendendo e apagando, dessa forma aqui. A cor você pode escolher aqui do lado, eu posso pôr amarelo e clica aqui, ele vai funcionar em amarelo. Você clica em roxo e depois clica aqui, ele vai piscar em roxo, dá para você colocar a cor que você quiser. Aí você tem ciclo de cores, ele fica alternando em todas as cores. Dá para você diminuir a velocidade também, tá? Tá muito rápido. Dá para você diminuir para não ficar correndo aí as cores. E temos também onda de cor, que é igual acontece nos da Razer, né? Aí dá para você escolher até a direção aqui, ó. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, do centro para o exterior. Dá para fazer várias configurações. Aí você aumenta ela aqui, ó. Lá na tela ele já te dá um exemplo do que está acontecendo no teclado. E aqui ele fica dessa forma, ó. É bem bacana esse jeitinho aqui, mas eu gosto de algo um pouco mais minimalista. Eu já fui da época que gostava tudo assim, mas tô um pouquinho mais minimalista. Então eu deixo branco mesmo em relação ao teclado para não atrapalhar aqui a visão. Mas dá para você usar do jeito que você quiser. E aqui também desse lado, ó, esse modo que a gente está utilizando. Se você vindo do lado, ele pode dividir por zonas as cores. Então você pode escolher essa zona cor laranja, aí essa zona aqui cor verde, essa zona eu quero rosa. Era rosa, né? É, foi. E essa zona aqui eu quero vermelho. E essa zona aqui eu vou deixar branco. Aí, tá configurado aqui, ó. Olha o teclado. Tá das cores que eu coloquei ali. Então você pode separar ou num pad de uma cor, essa parte de outra, e o teclado em outra. Então você pode, por exemplo, deixar aqui branco e só num pad vermelho. Ah, que legal. Fica bacana, né? Às vezes você está usando um aplicativo diferente, você quer deixar somente a parte das teclas que você utiliza naquele aplicativo de uma cor diferente. Por exemplo, você está usando um aplicativo e essa parte aqui é a tecla que você está utilizando. Você pode colocar só verde aqui para você se identificar. Não dá para mudar as teclas individualmente, tá? Mas já é algo bem bacana. Então, essas são as funções que tem aqui. Deixa eu só voltar a cor minha que eu usava aqui, branco mesmo. Era branco. Vamos lá. Aí, branco. Aqui na parte de baixo a gente vai ter a parte de criar perfis e mudar as letras também, se você quiser. Dá para você fazer várias configurações por aqui. E o mapa térmico, tá? Onde você consegue ver quais as teclas que você clica mais durante o jogo. Você aplica para iniciar aqui, ele vai ficar te mostrando quais as teclas, ou no League of Legends, Call of Duty, você vai estar clicando mais. E aqui nas configuraçõezinhas aqui embaixo, ó, você clicando, você pode vir aqui para atualizar o firmware aqui, tá?
Aí tem aqui, ó, efeito de arranque do dispositivo. Ative efeito de início do dispositivo ao ligar o dispositivo. Ele dá um efeitinho diferente na hora que vai atualizar, na hora que vai ligar, né? E aqui tem como atualizar o software, tá? O firmware do teclado. É bom sempre deixar atualizado, porque vai que a Logitech muda de ideia e coloca o suporte dele ao novo G-RAM, beleza? Mas o teclado tá aí, é um teclado bem bacana. Eu achei ele bem confortável para digitar, principalmente em questão de barulhos, tá? Eu achei bem bacaninha. O único adendo que eu tive foi esse daqui, ó. Não sei se vai dar para ver em vídeo. Essa tecla e essa tem uma tonalidade diferente no branco do que as outras em volta. Não sei se dá pra ver no vídeo. Vamos ver quando eu jogar no computador. Mas essa tem uma tonalidade de branco um pouco mais amarelado em relação às outras. Não sei se é proposital os LEDs serem diferentes, mas é algo que eu notei apenas isso. Mas não é um ponto negativo, tá? Mas tá aí pra te informar, belezinha? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Se quiser comprar o seu G213, que eu até esqueci que tem marcadinho aqui do lado, ó, pra você nunca esquecer que é um G213. Vou deixar os links na descrição e comprando por lá você também ajuda o canal, beleza? Muito obrigado por ter assistido, entra no grupo de ofertas que está aí na descrição e até o próximo vídeo.